Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quem tem me acompanhado aí nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu fiz a chamada aí ao decorrer do dia a respeito de um assunto que eu acho de suma importância nós falarmos a respeito dele essa noite, tá? Como vai ficar gravado aí no Facebook, como também esse estudo, vamos dizer assim, ele vai também para o canal nosso do YouTube lá da Igreja Batista de Balbinos, tá? Batista Balbinos. Eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: mesmo que você não consiga assistir toda essa live, ao decorrer do dia, da noite ou da semana, que você pudesse assistir ela por completo, começo, meio e fim, tá? Para você compreender aquilo e entender aquilo que vai ser falado essa noite, você precisa assistir o começo, o meio e o fim, tá? Então, se você assistir só o começo e o meio e não pegar o fim, você não vai entender aquilo que nós queremos passar para vocês essa noite. Então, é necessário, tá, que você assista tudo, ou outro dia você assiste por completo todo esse estudo, tá? Já quero mandar um abraço para as pessoas aí que já está conectadas. Um beijo para vocês, tá? Então, como ao decorrer do dia, o assunto que eu quero falar é finais dos tempos, aquilo que não te contaram. Finais dos tempos, aquilo que não te contaram. Isso daí não é para causar medo e pânico em nós, pelo contrário, isso daí é para nos dar conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Tudo tem um porquê, o porquê está acontecendo e o que vai acontecer ainda, tá? Nesse estudo, nesse bate-papo nosso aqui, eu queria dizer para vocês que nós vamos estar pautados, tá? E alicerçados na palavra de Deus, tá? Primeiramente, naquilo que as Escrituras nos dizem, e também em alguns fatos e relatos históricos ao longo da história da humanidade que eu vou falar também e que vocês vão assimilar e vai entender. Eu peço para que Deus, através do seu Espírito, possa abrir o nosso entendimento e que juntos essa noite nós possamos aprender um pouco mais das coisas das coisas que são necessárias, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, que são necessárias para que nós possamos aprender algo assim que vai fazer a diferença nas nossas vidas, tá? Todo o nosso presente, para nós entendermos o nosso presente, a nossa atual situação de hoje, nós temos que conhecer o nosso passado. Se você quer conhecer a sua cidade, o porquê a sua cidade é assim, porque ela caminha assim, primeiro você tem que buscar na história o que aconteceu na sua cidade. Quem foi as pessoas da sua cidade, quem foi as pessoas que governaram ao longo dos anos passados a sua cidade, aí você vai entender o porquê a sua cidade é desse jeito. Assim é numa nação, então, e até mesmo no nosso mundo. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, nós temos que ir lá no passado. E nada melhor que nós entendermos como nós viemos para este mundo e o que aconteceu antes que nós este mundo. Isso também
é um conhecimento muito profundo. O que nós vamos aprender hoje é um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida, né? Eu estava conversando com a minha esposa, isso daqui não é um culto, tá? Não é um local onde você vai ficar pedindo oração ou coisa desse tipo. Aqui, essa live, ela é para que você possa adquirir conhecimento, tá? Conhecimento. Uma passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Há uma única verdade absoluta. Não existe outra verdade absoluta a não ser Jesus. Jesus é a verdade. Tá? Por isso que ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Tá? Então Jesus é a verdade. A verdade nos liberta. Quando nós adquirimos conhecimento, o conhecimento nos liberta. Alguns filósofos e muitos escritores ao longo da história da humanidade, eles sempre disseram: pode nos roubar tudo, pode roubar o nosso dinheiro, pode roubar os nossos bens, mas o conhecimento que você adquire ninguém pode roubar, tá? Então, o conhecimento é poder e é de suma importância nós obtermos conhecimento. Então, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, como eu disse, para nós entendermos o nosso presente, nós temos que ir lá no passado. E para entender a real situação da humanidade hoje, no século XXI, nós devemos entender o que aconteceu com nós lá atrás, né? E isso acontece antes que Deus nos cria. Você acredita? Isso acontece antes que Deus nos traz a este mundo, nos traz a existência a esse planeta. A Bíblia fala em Ezequiel, no livro de Ezequiel, tá? Eu não vou ficar citando versículos, vou falar apenas alguns livros e depois é interessante você pesquisar. A Bíblia fala em Ezequiel, em Isaías e no livro de Apocalipse, que lá nos céus, seres espirituais, ele cria esses seres e estabelece uma hierarquia lá nos seres, né? E a Bíblia fala a respeito de que Deus criou, que era o selo da perfeição, ou seja, era um dos seres mais perfeitos que Deus criou. Deus criou esses seres como também nos criou com o livre-arbítrio da escolha, tá? Deus criou os seres celestiais como também nos criou com o livre-arbítrio, ou seja, eu e você escolhemos ou decidimos aquilo que queremos para as nossas vidas, tá? Principalmente essa questão de adorar e servir a Deus, tá? E obedecer a Ele. Eu costumo dizer que obedecer a Deus é um dever nosso, um dever como seres humanos, como pessoas. O nosso dever é obedecer a Deus. E esse ser perfeito que Deus criou, da qual Deus fala que era de uma hierarquia de seres celestiais, da qual nós chamamos de querubins, esse ser, como ele tinha também um livre-arbítrio de escolha, a Bíblia diz que o coração, pela perfeição da qual ele foi criado, tudo começa pelo coração, entenda isso, tá? Tudo começa pelo coração. O coração dele se orgulhou e ele quis ser mais do que Deus e se rebelou contra Deus. E lá no céu, ele faz uma rebelião porque ele consegue persuadir, a Bíblia fala em Apocalipse, uma terça parte dos anjos, né? O Satanás, como é conhecido, ele consegue atrair para o lado dele essa terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus, querendo dizer: Deus nos criou inferior a ele porque ele não quer que nós sejamos como ele, né? E se rebelou. A Bíblia fala que houve uma guerra lá nos céus
E esse ser, esse querubim, ele foi expulso juntamente com essa terça parte desses anjos lá do céu, da qual nós chamamos de demônios, tá? Desses seres celestiais que foram expulsos da sua glória original, né? E foram mandados para esse mundo. Até então, nós não tínhamos sido criados por Deus, tá? Não tínhamos sido criados por Deus. Deus cria o mundo e todas as coisas deste mundo, tá? E a obra de Deus é uma obra perfeita, e para cuidar deste mundo, Deus manda que nós, seres humanos, pudéssemos administrar, cuidar e guardar este mundo. Deus criou todas as coisas para a glória dele, e nós cuidarmos, zelarmos e cultivar ela. Nós falhamos nesta, podemos dizer, nesta ordem que Deus nos deu, né? E nós falhamos porque pecamos também contra Deus. Nós fomos atraídos da serpente, tá? Pela mentira, o engano. O diabo, ele nunca vai porque ele é o pai da mentira. Ao longo da história, ele sempre nunca ele quis deixar que a verdade fosse dita, ele sempre ocultou a verdade, porque ele é o pai da mentira. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está nos dizendo que o homem entende tudo. Quando ele conhece a verdade, ele entende tudo, né? E esse ser também, agora, a mesma atitude que ele teve contra Deus lá no céu, ele faz conosco. Ele faz que eu e você se rebele, traz uma rebelião da nossa parte contra o nosso Criador, contra o Eterno. E isso trouxe consequências gravíssimas para nossas vidas. Antes da queda, nós éramos seres perfeitos, espiritualmente, mentalmente, tá? Na nossa alma e também no nosso corpo físico. Não havia imperfeição, não havia falhas em nós. Do pecado houve uma quebra, né, de aliança, e nós começamos a sofrer essas coisas agora. E por fim nós fomos expulsos do Éden, e nesse momento que nós fomos expulsos do Éden, Deus ele trouxe algumas sentenças para o homem. Deus disse que ele ia derrotar o diabo teria um fim, esse fim seria o lago de fogo e de enxofre, como também o homem ia sofrer algumas consequências, tá? Vocês aí que estão conectando agora, eu quero mandar um abraço para Simone, para o Carlos, meu primo, para o Paulo, meu amigo lá de Bitinga, o pessoal aí do Instagram também, um grande abraço. Volto a repetir para vocês entenderem essa mensagem que eu passar para vocês da parte de Deus essa noite. Vocês precisam assistir o começo, o meio e o fim, mesmo que você não consiga assistir hoje e agora, acompanhar até o final, mas que você, ao decorrer dos dias, na íntegra, para você compreender aquilo que nós vamos passar para vocês essa noite. Conhecimento é poder, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vai... E então Deus ele trouxe sentenças para o homem e para o diabo, né? E isso quer dizer que ali então começa um conflito entre o bem e o mal, relacionado agora. Esse conflito entre o bem e o mal começou no céu e agora ele toma uma outra proporção por causa do ser humano, por causa da minha vida e da sua vida. O diabo percebeu que eu e você era obra-prima de Deus, a imagem e semelhança de Deus,
né? Ele viu que ele perdeu a sua glória, ele viu que Deus nos criou de uma maneira gloriosa, nos coroou como obra de criação, muito ódio, muita ira, ele quis destruir isso, né? Essa obra-prima de Deus, querendo ferir a Deus através das nossas vidas, e ele seduz então a humanidade ao engano, ao erro, à mentira, e nós estamos aqui hoje no mundo atual sofrendo essas consequências, né? Disse, existe algo que sempre ao longo da história nos ocultaram, tá? Sempre ao longo da história nos ocultaram e há uma luta até hoje para que esse conhecimento não chegue à minha pessoa e nem à sua. Porque quando nós entendermos a verdade de tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer, preste atenção, tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer, nos liberta, isso esclarece coisas. E essa foi a grande arma e é até hoje a das maiores armas do diabo. Não deixar que a verdade chegue até nós. Ele vai impedir de todas as maneiras que essa verdade nos alcance, que essa verdade chegue até nós. Como nós vamos falar aqui pautados na Bíblia, na Palavra de Deus, mas eu também vou falar alguns fatos da história que também foram ocultados, tá? Para que eu e você não entenda a verdade. Quer ver uma prova disso? Na escola nós aprendemos que o homem veio da onde? Do macaco, a teoria da evolução, né? Nós aprendemos isso na escola, não é à toa que foi passado isso para nós, entendeu? Não é à toa. Por trás sempre tem um inimigo e você vai entender que ao longo da história sempre tem, mas o inimigo é colocado de uma maneira. Nos nossos dias atuais, o inimigo é a China, entendeu? O que está por trás? Que muitas das vezes nós erramos na compreensão das coisas, tá? Ele pegou e sempre ele quis. Na escola você aprendeu que o homem veio do macaco, que o mundo veio a existir de uma explosão, e tantas outras teorias que levam o homem ao ateísmo, à dúvida da existência de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele sempre vai querer nos enganar, né? E Deus dá uma sentença para o diabo lá no jardim, dizendo: olha, através da semente eu vou te destruir, tá? Através da semente da mulher eu vou te esmagar, eu vou te derrotar. O Face às vezes está dando uma travadinha aí, mas tudo vai dar certo, tá? Às vezes vai dar uma travada aí, tudo vai dar certo, tá? Que Deus deu para ele entendeu que da semente da mulher ia surgir um ser que ia destruí-lo. Então agora o homem também se torna o seu inimigo. O diabo ele quer saber que vai destruir, que é da semente da mulher. Quem que é essa pessoa que vai nascer, que vai sair do ventre de uma mulher e que vai destruir ele?
Nós sabemos que essa pessoa foi Jesus, é Jesus, né? Mas até então ele não entendia isso. E ele precisava tomar algumas providências aqui neste mundo para que esse plano de Deus não viesse a ser concretizado na íntegra, não viesse a acontecer, para que ele vencesse essa guerra contra Deus e contra a humanidade. Então ali o diabo já começou a trabalhar para implementar na mente humana o engano e a mentira. E ele precisava que, como Deus do ventre da mulher ia levantar uma pessoa, do ventre da mulher ia nascer um ser que ia derrotá-lo, como Deus tinha a semente dele, o diabo, isso é uma revelação, o diabo também precisava da raça humana. Eu sempre falo que, arrumando meu relógio aqui, eu sempre falo que, como Deus tem os seus servos, o inimigo também tem os seus. Tá? Como Deus escolheu a minha e a sua vida, o diabo, ele escolheu aqueles que ele quis que cumprisse o seu propósito. Claro que se essas pessoas se arrepender e entregar suas vidas para Jesus, elas também vão ser salvas pelo Eterno, pelo Senhor, tá? O diabo começa a preparar suas plataformas para ocultar aquilo que Deus quer fazer. Ele começa a fazer algo no mundo para ocultar a verdade de Deus. Você quer ver algo que a história não nos conta a verdade e que foi um plano dele para ocultar? A respeito das pirâmides do Egito, principalmente na escola, que elas foram feitas para receber os faraós que morriam. Era as tumbas, né, dos faraós. Mas se você for fazer uma excursão lá no Egito e lá você vai ter a oportunidade de entrar dentro das pirâmides e coisas desse tipo, você vai perceber que ali não tem nenhuma tumba de faraó. Na realidade, as pirâmides, elas foram criadas por um propósito que não nos passaram também esse conhecimento, entendeu? As pirâmides não foram construídas por engenharia humana. Prova disso que no século XXI, com toda a tecnologia que nós temos da engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia naval e tantas outras engenharias que existem, até hoje eles não conseguem descobrir a maneira feito as pirâmides e também não conseguem reconstruir iguais a que foram feitas, né? Porque não foram feitas por uma mente humana, não foram feitas por mãos humanas. Há uma passagem na Bíblia que e esses anjos, eles tiveram relações, eles foram atraídos pelas mulheres daquela época e tiveram relações sexuais com essas mulheres. E a Bíblia fala que nasceram homens geneticamente mudados, seres de uma estatura grande, né, que a Bíblia fala, valentes, heróis, né? Você pode ver que na mitologia grega fala de heróis, né? Então a história fala, não só a Bíblia, mas a história fala desses seres gigantes. E esses seres, eles receberam desses anjos caídos, desses demônios,
o conhecimento de muitas coisas, conhecimentos de bruxaria, conhecimentos de encantamentos, de ritos, de construções, de química, de ervas e de tantas outras coisas. Eles receberam esse conhecimento do mal, para ser usado para o mal, né? E esse conhecimento foi passado para esses Néfilins, que a Bíblia chama de Néfilins, esses gigantes, e eles construíram um propósito. As 3 pirâmides principais do Egito, né, elas estão ligadas, né, e centralizadas com a estrela de Órions, né? E as pirâmides, elas estão, você pode fazer uma pesquisa na internet a respeito da posição das pirâmides no mundo. As pirâmides é como elas estivessem no eixo da Terra. E outras construções, tá? Preste atenção nisso, todas as construções iguais às pirâmides, espalhadas por todos os continentes, todas essas outras construções estão ligadas diretamente às pirâmides do Egito. Por que foram construídas as pirâmides? As pirâmides, elas eram algo que trazia uma energia elétrico-magnética tão poderosa, da qual, dependendo dos tipos de rituais e coisas que seriam feitos, haveria uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo terrestre. O mundo espiritual e o mundo terrestre. E ali, naquela ligação, né, com as pirâmides, com toda aquela energia, os demônios poderiam ter acesso no mundo material do qual nós vivemos e fazer e cumprir. É um conhecimento que não nos passaram, né? O que nós aprendemos que as pirâmides foram construídas para ser túmulos de faraós. Isso não tem nada a ver, né? Então, o diabo começou a passar conhecimentos para a raça humana. Ele começou a corromper a ação de Deus. Ele começou a inverter tudo aquilo que era bom que Deus criou. A um ponto que Deus teve que trazer justiça e eliminar essa corrupção, essa contaminação que existiu no mundo. E o que Deus fez? Deus então traz o dilúvio, escolhe um homem. Deus escolhe um homem íntegro, um homem que Deus poderia contar com ele, um homem com o coração voltado a ele. Deus escolhe Noé. Deus não escolheu a família de Noé, Deus escolheu Noé, porque Deus conhecia Noé, então Deus quis começar algo novo através da vida de Noé. E tudo aquilo que já estava contaminado, tudo aquilo que estava corrompido pelos demônios, pela humanidade, Deus teve que eliminar. Mas nós sabemos que depois o diabo novamente contaminou a raça humana e com seus agentes, e veio até chegar aonde nós vamos chegar no final lá, que você vai compreender em tudo que está acontecendo no mundo. Aí o inimigo ele começa então a ensinar alguns segredos para os homens, conhecimentos para os homens de astrologia, astronomia, de ritos, de encantamentos, de química e de tantas outras coisas. Ele começa a ensinar e dar conhecimento ao homem. E ele conhecendo a natureza humana,
Preste bem atenção nisso daqui que eu vou dizer para você. E ele, conhecendo bem a natureza humana, ele sabe como nos atrair e como nos tentar a ponto de que eu e você ceda a essa tentação. No que sentido? Ele sabe que o homem, ele deseja o quê? Ele deseja a fama, o poder, a glória, o domínio, dinheiro, prazeres. Ele sabe que tudo isso satisfaz o ego humano. Então ele sempre vai dar essas coisas para o homem, para o ser humano. Ele sempre vai colocar isso para o homem, porque isso satisfaz esta alma vazia do ser humano sem Deus. Então, aquilo que ele oferece para o homem é atraente. Ele ofereceu para Jesus. Ele ofereceu o mundo para Jesus. Ele ofereceu as riquezas desse mundo. Ele ofereceu fama para Jesus. Ele ofereceu poder para Jesus. Mas Jesus não cedeu à tentação do diabo. Tá? Mas os homens cedem. Os homens cedem porque o homem em si é um ser egoísta. É um ser que pensa mais em si do que no seu próximo e no próprio Deus. É a natureza caída nossa. É a nossa natureza caída. Então agora ele começa a escolher algumas pessoas. Ele, como Deus tem a semente da mulher para trazer Jesus, ele também tem a sua semente. E essa semente que ele conseguiu, né, fazer para ele, começou com um personagem bíblico chamado Caim. Caim, ele teve os mesmos, posso dizer, os mesmos sintomas e as mesmas coisas que Satanás teve. Ele teve raiva, ira, inveja do seu irmão Abel, então ele vai lá e mata Abel, assassino. E a Bíblia fala, Jesus, quando desmascara o diabo, fala que o diabo desde o princípio. Então, da semente de Caim, ele começa a levantar os seus agentes. Aí você fala, mas depois do dilúvio não tinha mais a semente de Caim porque morreram. Veja bem, o diabo ele é um ser persistente. Ele achou num dos filhos de Noé. Um dos filhos de Noé. E Noé joga uma maldição nesse filho, que é Cão. Então, desse cara também, né, começa a trabalhar para criar a sua semente. E o propósito final do diabo, um pouco mais lá na frente, a gente vai revelar. E ele começa então, através da semente que ele escolheu, da pessoa de Cão. Aí vem ali, se você for ver a Cão, você vai ver que vai chegar em Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi aquele que construiu e que tentou fazer uma ligação entre a terra e o céu, construindo a Torre de Babel. Olha, a intenção do homem, da raça humana, sempre foi ter uma ligação entre a terra e o céu. É onde surgiu a religião ou as religiões. O que é a religião? É o homem tentando, mas a religião sempre falhou e sempre vai falhar. Escute o que eu estou falando, a religião sempre falhou e sempre vai falhar, porque nós não conseguimos a Deus se não for através da pessoa de Jesus, entenderam?
Então, os homens criaram seu, por se achar melhores do que Deus, uma maneira alternativa de chegar diante do desconhecido, de chegar diante daquilo que a alma humana busca. Sabe por que a alma humana busca? Porque depois que nós pecamos contra Deus, a nossa alma ela tem um vazio imenso. E esse vazio é a presença de Deus. E esse vazio é a presença de Deus. Então, o homem sempre vai buscar, mesmo um ateu, tá? Por mais que ele fale que ele é ateu, dentro dele, isso eu tenho certeza, dentro dele, porque foi Deus que criou ele, dentro dele, a alma dele almeja por Deus. Tá? E pode acontecer que no final da vida dele, ou aí no decorrer da vida, ele vai clamar por Deus e vai pedir alguma coisa para Deus, entendendo na mente dele relacionado a alguma coisa a Deus. Aí o inimigo então começa com a sua semente, com os seus agentes, dominar a humanidade. Presta atenção nessa palavra, dominar a humanidade. Essa sempre foi a arma usada pelo diabo ao longo da história da humanidade. Dominar a humanidade. A maneira da qual o homem pensa. Dominar a maneira do homem de entender as coisas. Sempre foi. Ele sempre quis dominar a raça humana. E como ele consegue fazer isso? Como ele consegue dominar o ser humano? Mentira, com engano, com alguns princípios que ele conhece. Existe, vou voltar para as pirâmides. Existem construções que são ligações entre o mundo terrestre e o mundo espiritual, da qual portais se abrem para que demônios possam agir. E essas construções, elas estão em lugares específicos para dominar aquela região e as pessoas que vivem ali naquele local. Também se você pode fazer uma pesquisa e procurar na internet sobre Brasília Secreta. Brasília Secreta. Como Brasília foi construída com as construções voltadas para o Egito. A maioria das construções ali de Brasília, do Planalto, ali onde que está os poderes ali do nosso país, tudo tem uma simbologia do Egito antigo, porque o diabo sabe que esses monumentos, essas construções, eles têm um poder de dominar as massas, de dominar a localidade. Então, aí por uma questão aí de conhecimento, quando você chega numa cidade, na entrada de uma cidade, aí você pode ver que tem ali algum símbolo de certa denominação religiosa, de certa seita, de certa sociedade secreta. Vamos dar um exemplo, um obelisco ou uma imagem de escultura, tal. Isso daí não é por acaso, não é por acaso. Isso daí tem um peso no mundo espiritual. Então as pessoas não constroem aquelas imagens, aqueles símbolos à toa, tá? À toa. Então faça essa pesquisa Brasília Secreta e você vai entender um pouquinho desse pedaço que eu estou falando. Brasília Secreta, você vai achar lá no YouTube ou coisa parecida, tá? Aí, como Deus preparou através de uma linhagem a vinda de Jesus Cristo,
Ele preparou uma linhagem através de um povo para que Jesus Cristo viesse ao mundo e redimisse a humanidade. Foi através de que povo que Deus fez isso? Povo judeu, povo hebreu, tá? Esse povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita. Então, quando você vê todo o ódio do Oriente Médio contra a nação de Israel, isso também não é à toa. Israel sempre foi odiado pelas nações ao longo da história. Mas, volto a repetir para você compreender, tá? Sempre existiu um inimigo, ao longo da história sempre existiu um inimigo. Mas o inimigo maior, ele nunca deu a cara dele. Jesus o desmascara, tá? Quando Jesus vem, ele desmascara as obras do diabo, tá? Mas até então, ou até mesmo hoje, são colocados inimigos diante de nós, mas existe outro inimigo que está por trás de toda a situação, e é isso que você tem que ter conhecimento, que tem um inimigo por trás de toda a situação. Você quer ver um exemplo dos últimos 100 anos? Na Primeira Guerra Mundial, quem era o inimigo que passaram para nós? Os impérios otomanos e os outros impérios. Então tinha que destruir aquele inimigo. Aí depois, na Segunda Guerra Mundial, quem era o inimigo? Hitler e os nazistas, os fascistas, tanto ele quanto Mussolini. Esse era o inimigo. Aí tinha que exterminar esse inimigo. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, quem era o inimigo? A Rússia comunista, né? Aí, passar-se o tempo, vieram aí aquilo que aconteceu das Torres Gêmeas, né? Quem é o inimigo agora? O inimigo é o Talibã, o inimigo é o Estado Islâmico. Aí, esse é o inimigo. Agora, quem é o inimigo? O inimigo é a China. Mas quem está por trás de tudo isso? É isso que nós estamos entendendo essa noite. Então, Deus, ele precisa enviar o seu filho através da descendência de um povo. E esse povo é o povo judeu. Então, antes que os filisteus, amalequitas, os babilônios, os egípcios, e todos os outros povos ao longo da história, antes que eles odiassem esse povo, o diabo já odiava eles. Então, quem potencializou o ódio contra o povo de Deus, contra os judeus, os hebreus e os israelitas, foi o próprio diabo. Porque ele sabia que daquele povo, presta atenção, ele sabia que daquele povo viria o Salvador. Ele sabia que Deus tinha dado a promessa que Jesus viria daquela semente. Então, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele procurou escravizar o povo de Israel no Egito. Agora, muito profundo que você tem que entender, e isso vai trazer libertação na sua vida. Como ele sabia que Deus ia levantar um povo, ele precisava escravizar esse povo. Olha que interessante. O diabo sabia que Deus ia levantar um povo, mas para impedir o avanço da promessa de Deus, ele teria que escravizar esse povo. Então, ele prepara, olha só como é as coisas. Esse daqui é um conhecimento profundo que Deus está passando para as nossas vidas. Ele prepara o Egito, todo o sistema político e religioso do Egito, todo o sistema político e religioso, constrói as pirâmides, faz plataformas
estabelece um vínculo entre o espiritual e o terreno. Ele tem acesso agora através de construções para dominar a massa. Então, quando o povo de Israel começa a crescer no Egito, depois da pessoa de José ali no Egito, né, quando eles começam a se multiplicar no Egito e começa a ser um povo bem sucedido no Egito, o diabo percebe isso e fala: agora eu vou escravizar esse povo, porque é desse povo que vai vir o Messias, é desse povo da qual Deus vai trazer a libertação. Aí ele escraviza o povo de Israel a tal ponto, olha aqui, ponto, preste atenção nisso, que quando Deus levanta Moisés para libertar eles e levar eles para a terra de Canaã, aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Por que eles não entraram na terra prometida? Porque a mente deles já estava escravizada com a mentira que havia ali no Egito. A mente deles não saíram do Egito. A mente deles não saíram do Egito. Eles saíram fisicamente do Egito, mas a mente continuava no Egito. Porque o domínio que o diabo exerceu na mente deles, trazendo a mentira, a mentalidade que eles tinham era a mentalidade de escravos e uma mentalidade que Deus não ia fazer aquilo que tinha prometido. Por isso, os espiãos voltam para relatar para Moisés que a terra tinha gigantes e se eles entrassem lá eles iam morrer e tal. É que a mente deles ainda estava lá no Egito, a mente de escravo. O diabo tinha escravizado a mente dele. Amados, e até coisa, se passaram milhares de anos, é a mesma coisa. O diabo traz um engano e escraviza a mente das pessoas e elas não conseguem entender o porquê agem desse jeito. Mas eu e você pode ser como Caleb e Josué, tá? Caleb e Josué não deixou se influenciar pelas notícias enganosas do inferno, pelas notícias enganosas do sistema. Eles não deixaram se influenciar e entenderam que Deus era maior que tudo isso. Deus é maior que tudo isso. Amém? E se passa milhares de anos e ainda Deus vem preparando através da sua descendência, da semente da mulher, preparando o caminho. E o diabo também, através da sua semente, preparando o caminho para o anticristo. O diabo preparando o caminho para o anticristo. Talvez você já ouviu esta fala. O anticristo. O diabo ele não pode criar nada. Lembre-se disso, ele não pode criar nada. Ele imita tudo que Deus faz. Ele imita tudo que Deus faz. Lembra-se, lá no começo, quando Deus pede para sacrificar animais, para derramar sangue, para que a remissão de pecados teria que ser através de sangue, o diabo conhecia esse princípio. E não é à toa que até hoje, nos ritos do satanismo moderno, eles exigem sacrifício e derramamento de sangue, porque o sangue é energia vital. E eles sabem que essa energia pode atuar, o mundo espiritual atuar no mundo terrestre, no mundo material. O que acontece aqui, primeiro acontece no mundo espiritual. É uma lei. E não temos como, mesmo que eu e você não creia nisso daí, é uma realidade, não tem como escapar disso. É como se é a mesma coisa da lei da semeadora. Tudo que o homem planta, ele colhe. Seja ele ateu ou não, crente ou não, não importa. Todos seres humanos, o que nós plantamos, nós colhemos. Então,
Deus preparando através da semente da mulher da linhagem de Jesus, através da sua semente, dos seus raízes, preparando a vida também do seu Messias. Jesus vem a este mundo e desmascara as obras do diabo, desfaz as obras dele. Jesus chega e fala, ó, esse ser é o pai da mentira. Esse ser ao longo da história tem escravizado os homens, tem levado os homens ao engano. Esse ser ele tem dominado a raça humana, levando o homem ao erro, à mentira, ocultando a verdade. Lembre-se no começo que eu disse que esse é um dos maiores, do objetivo principal dele, ocultar a verdade. Então, como eu disse, é por isso que na escola nos ensina, você aprendeu, eu aprendi, nós aprendemos que as pirâmides foram feitas para colocar os corpos e ali que isso e aquilo foi feito por esse motivo e tantas outras coisas que nos ocultaram a respeito da verdade. Aí Jesus vem e desmascara isso. Jesus vem e fala, ó, isso é mentira, isso daqui é mentira, isso daqui eles dizem que é verdade, mas é mentira. Eu sou a verdade, Jesus disse. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E agora o diabo viu que perdeu já uma parte desta guerra, mas ele precisa agir rápido. Ele precisa agir rápido, porque ele sabe que o seu tempo está terminando. E ele precisa preparar as plataformas deste mundo para receber o seu Messias, porque ele é imitador das coisas de Deus. Ele não cria nada, ele imita tudo que Deus faz. Como Deus enviou o nosso Messias, o nosso Salvador, ele também quer enviar o seu Messias, o príncipe satânico, o anticristo, que há de governar este mundo por alguns anos. Mas para isso, ele precisa preparar a mente do ser humano para que essas coisas, para que os seus propósitos venham se cumprir neste mundo. Então ele precisa ensinar algumas coisas àqueles que ele escolheu, aqueles que são da semente de Caim, aqueles que são da semente de Cão. Ele precisa ensinar esses homens e essas mulheres os seus planos. Ele precisa dar poder a essas pessoas. Aí ele entendeu desde lá do começo que religião e política juntos é uma arma eficaz para dominar a massa. Religião e política é uma arma poderosa para dominar as massas. E ao tempo que a história vem, avançando, ele começa então a revelar mais profundamente os seus segredos para os seus servos e aquilo que ele quer. Então, guarda isso daí agora, tá? Existe uma pirâmide de níveis de conhecimento do reino das trevas. Pessoas neste mundo que estão no topo da pirâmide, aí vem descendo.
Nós chamamos essa escala, essa hierarquia de sociedades secretas. Talvez você já ouviu falar isso. Tá? Isso daqui não é teoria da conspiração, não. Talvez você já ouviu falar de sociedades secretas. E essas sociedades secretas, elas têm por objetivo estabelecer no mundo uma nova ordem mundial. Essas ordens secretas, ou sociedades secretas, elas têm como objetivo no mundo estabelecer uma nova ordem mundial. Para que quando o seu Messias, o anticristo, é preparado para recebê-lo. Às vezes está dando uma caidinha, uma travadinha aí, tá? Mas tudo vai dar certo, amém? Então, essas sociedades secretas, elas estão preparando o mundo, a humanidade, para receber o seu Messias. Então, nós chamamos isso de agenda global. Agenda global. Vamos dar um exemplo. As pessoas que servem a Jesus, servem ao Criador, ao Eterno, essas pessoas, elas são instruídas por Deus. Então Deus fala, olha, meu filho, faça isso, faça aquilo, vai lá, vai para cá, eu quero que você agora toma tal posição, faça tal coisa, como Deus fez com José no Egito, como Deus fez com Abraão, como Deus fez com Moisés, Davi, e assim agora com a igreja, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Deus instrui seu povo. Amados, é a mesma coisa com os filhos das trevas. O diabo faz a mesma coisa. Olha, vocês vão ter que fazer isso e aquilo. É que a gente não consegue entender isso. A gente acha que isso daí é coisa de filme de ficção, lenda, história, mas isso é uma realidade. Como Deus fala comigo, o diabo também fala com seus agentes pessoalmente, com aqueles que ele escolheu. Lembra-se lá da semente que ele escolheu. Então, por isso que você que está chegando agora, é interessante que você assista o começo dessa live, o meio e o final dela. Tá? O final dela, para você ter um entendimento daquilo que Deus está nos ensinando. Tá? Que o tema dessa live é Finais dos Tempos, aquilo que não te contaram, mas que Jesus nos revelou, tá? Aquilo que não nos contaram, mas Jesus nos revelou. E então, como Deus, ele fala, ó, vocês vão ter que tomar tal atitude agora, vocês vão ter que fazer tal coisa. Nós chamamos essas pessoas, talvez já ouviu essa palavra já, os donos, os senhores do mundo, o Senhor do mundo, aqueles que controlam os bancos mundiais, a economia do mundo, o controle de muitas corporações, os senhores do mundo. Eu não vou citar nomes, mas você, com muita sabedoria, de aprender mais, de obter conhecimento, você pode chegar a esse entendimento. Então, eu citei os últimos 100 anos que sempre criaram um inimigo para nós. O inimigo é o Império Otomano na Primeira Guerra, o inimigo é o nazista e os fascistas com Hitler e Mussolini na Segunda Guerra. O inimigo é a Rússia na Guerra Fria. Agora o inimigo, depois de 11 de setembro, é o Talibã, os terroristas, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico.
agora o inimigo é a China. Mas quem está por trás, orquestrando tudo isso? Para quê que eu disse? Para preparar a vinda do seu Messias, a vinda do anticristo, a vinda do filho do engano. Então, quando o anticristo, quando ele aparecer no cenário mundial, ele vai encontrar um cenário mundial caótico, quase igual àquilo que já está acontecendo nos nossos dias. Pensa comigo, o anticristo se levanta agora, nós estamos no mês de março, né? Vamos entrar agora no mês de abril. Ele aparece agora em abril. E ele diz que ele tem a chave, ele tem a vacina para o coronavírus. Há uma crise instalada. O Instagram aqui deu uma caidinha, tá? Mas a gente continua aqui ao vivo aqui no Facebook. A gente já está conectando aqui novamente. Agora, se ele surge nesse cenário de pânico, nesse cenário de incerteza econômica, olha, eu tenho a solução para o problema da humanidade. Eu tenho a solução para o problema da humanidade. Todo mundo vai receber esse homem de braços abertos. Os nossos governantes vão receber de braços abertos. A humanidade vai receber de braços abertos. Porque se instalou um caos. E quem instalou o caos? Quem instalou o caos foi a China. Voltando, se você está assistindo desde o começo, quem está por trás de tudo? Quem está por trás daquilo, do mecanismo do sistema corrompido sem Deus? O pessoal aí voltou, o pessoal aí do Instagram está de novo aí, vocês. Então pensa comigo. Há uma mentira, há algo assim que não bate com a verdade de tudo que está acontecendo. Mas eu tenho uma boa notícia para nós essa noite. Tudo o que está acontecendo e que vai acontecer, Deus na eternidade já sabia. Deus na eternidade já sabia. Tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Essa agenda global, esses agentes do diabo enganados por ele, tá? Lembre-se disso, está sendo enganado também. Tá? Essas pessoas, eles estabeleceram uma agenda de datas. Eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Mas tudo isso que está acontecendo já estava planejado, já estava orquestrado. Tudo foi feito de uma maneira bem pensada, tá? Tudo foi feito de uma maneira bem pensada. Então, eles já sabiam. Filmes, escritores e tantas outras coisas já revelaram a respeito desse vírus, tá? Esse vírus foi necessário para mudar a história daquilo que eles querem implementar no mundo, tá? Porque o que está por trás é maior.
Mas a boa notícia é que, como eu disse, que Deus sabe de todas as coisas. Eles têm uma agenda programada. Deus pode parar? Pode. Deus pode intervir? Pode. Como Deus também pode deixar que continue, porque Ele sempre tem um propósito. Um dos propósitos assim que eu estou entendendo, que outros pastores, os nossos pastores das nossas igrejas estão entendendo, é que Deus está despertando a sua igreja. Deus está despertando o seu povo para tomar uma posição diante de Deus, principalmente no arrependimento dos nossos pecados, nos voltar à origem da igreja de Jesus Cristo, tá? Voltar à presença dele. E isso a gente está percebendo que Deus está fazendo, tá? Então Deus está no controle da situação. Deus pode parar, Deus pode acrescentar alguns anos, Deus pode intervir, claro que pode. Ah, então você está falando que vai ser tal data? Não. Nós, como cristãos, nós não trabalhamos com datas, porque isso é antibíblico. Nós não trabalhamos com a data que Jesus vai voltar em 2021, 2023. A hora e o dia nós não sabemos. O que Deus nos mostra através da sua palavra é para que eu e você estivessem atentos aos sinais, os sinais que estão acontecendo. Então, se o anticristo, o cenário mundial está propício para ele surgir a qualquer momento. Já está havendo um caos econômico, um caos social, um caos político, um caos na saúde do mundo. Mas preste atenção, eu tenho acompanhado alguns especialistas, e se você quer saber das pessoas que eu sigo, as pessoas que eu procuro saber as notícias corretas e conhecimento, você pode me procurar no privado, tá? Que eu vou falar, acompanha que você é o melhor da situação, né? E essas pessoas, especialistas, até médicos, dizem que sempre, e nós sabemos isso, sempre ao longo da história da humanidade, sempre teve vírus, sempre teve várias outras situações de saúde no mundo inteiro, de epidemias e coisas desse tipo, que não foi tão impactante como essa situação do coronavírus, né? Porque ela é da parte da gripe, né? Ali relacionados às doenças gripais, né? Mas ela foi tão bem planejada a ponto de causar tudo isso que está acontecendo no mundo. A mensagem foi tão bem certa, é isso que você tem que entender, que conseguiu trazer um pânico e trouxe um descontrole e um caos em todo o mundo. Que o mundo hoje é um mundo globalizado, né? E se você tem um conhecimento dos finais dos tempos, você vai perceber que agora ficou fácil, o cenário mundial está fácil para que a semente do diabo, que nós vimos lá no começo, apareça no cenário mundial. Ficou fácil. Porque quando ele vir, ele vai trazer a solução, entre aspas, desses problemas. É aí aonde também, que é a boa notícia, que Jesus ele vai retornar para tirar a sua igreja desse mundo. Porque quando o anticristo estiver aqui reinando neste mundo, vai ser os piores dias da história da humanidade, isso a Bíblia diz. Os piores dias da história da humanidade. Então,
para que eu e você não possa passar por esse momento de angústia no mundo, Jesus vai nos tirar desta terra. É o que nós chamamos do arrebatamento do povo de Deus. Aquilo que não nos contaram é que existe uma agenda global, existem agentes do inferno enganados pelo diabo para cumprir os seus propósitos. E nós, como pessoas espirituais, devemos discernir tudo o que está acontecendo. Eu sempre digo para as pessoas que me acompanham, gente, nós não precisamos entrar em pânico, em desespero se a economia, se as empresas estão fechando. Claro que como cidadãos e como cristãos aqui nesse mundo, nós devemos orar, nós devemos abençoar, mas a postura nossa, a nossa atitude tem que ser diferente. Tem que ser diferente, porque ao longo da história Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Deus nunca deixou. Deus sempre sustentou as nossas vidas. E se nós temos o Espírito de Deus, como eu falei ontem, nós temos discernimento de todas as coisas. E o bem, no final, vai vencer. O bem, no final, vai vencer. O diabo já é derrotado, ele sabe disso. Ele, como eu disse, ele sabe que os dias dele estão curtos, está acabando o tempo dele. Então ele precisa, mais do que nunca, preparar todas as plataformas deste mundo para que seu agente principal venha, que é o anticristo. E outra coisa que eu deixei de falar para vocês é que esses agentes do mal, esses líderes mundiais, esses senhores do mundo, essas pessoas que são da semente do diabo, da qual eu disse também que pode se arrepender e ter um encontro com Jesus, eles também estão sendo enganados, porque para eles não vão para o inferno. Para eles, o inferno é um lugar de orgias, é um lugar da qual eles vão usufruir de tudo aquilo que é contra Deus, e não existe condenação para eles e nem sofrimento. Estão sendo enganados. Eles estão fazendo todos esses planos guiados pelo diabo, achando que eles vão ter benefícios, não somente nesse mundo, mas reinando com o diabo na eternidade. E aí que é o engano. E eu sei de muitas pessoas que eram agentes, eram das sementes do diabo, e que reconheceram a obra redentora de Jesus e se converteram e revelaram todos esses planos, porque a Bíblia diz que nada que esteja em oculto que não há de ser revelado pela parte de Deus. Então, o conhecimento dessas coisas é fundamental. Como eu disse no começo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhecendo a verdade, você não teme o que vai acontecer. As coisas estão caminhando a cada dia. Pastor, agora é o fim. Não, nós não sabemos se é o fim, se vai durar 1 ano, 2, 10, 1 século. Mas o que, pelos sinais, nós não estamos trabalhando com dados, pelos sinais, tudo está preparado para que esse ser se levante e venha dominar o mundo. Mas quando você tem conhecimento e discernimento
da parte de Deus, você começa a entender como as coisas funcionam. Então nos falaram muitas mentiras ao longo da história. Nós não podemos ficar presos a essas mentiras. Nós devemos romper isso através do conhecimento que Deus nos deu. E como eu disse, conhecimento é poder. Pode tirar muitas coisas de nós, mas o conhecimento não. Então, há um cenário complicado para a raça humana, mas não para aqueles que têm conhecimento e discernimento de tudo o que está acontecendo. Deus nos revela, Deus não deixou nada encoberto, mas ainda a mesma tática que o diabo usou lá no Egito Antigo, em outras eras da humanidade, prendendo eles, escravizando a mente deles, não deixando que a verdade venha à tona, ele está fazendo a mesma coisa no século 21. Ele não quer que as pessoas tenham entendimento e conhecimento da verdade. E quando nós não temos entendimento e conhecimento da verdade, a gente fica escravo, como o povo de Israel ficou escravo. Mesmo saindo do Egito, a mente deles estava no Egito. Deus quer libertar a minha mente, a nossa mente. E para você que está nos assistindo, que está com medo dessas coisas, que está com dúvida, eu quero fazer um apelo para você. Eu quero que você entregue a sua vida para Jesus. É a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. A Bíblia fala em Tiago, quem não tem conhecimento, peça a Deus. E tudo isso que você ouviu aqui essa noite, se você não tem conhecimento e sabedoria, peça a Deus. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Eu volto a repetir. Para você entender o que foi falado aqui essa noite, você tem que ver o começo, o meio e o fim. Senão vai ficar algo vazio e você não vai compreender. Essa live, ela vai para o canal do YouTube da Igreja Batista de Balbinos, tá? E vai ficar aí no meu Facebook, tá? No Instagram não tem como ficar, mas vai ficar aí no Facebook e você vai ter a oportunidade de ver tudo que foi falado aqui. E como é bom quando Deus nos revela a verdade, quando nós temos conhecimento, né? E a gente não é enganado por pessoas e por tudo que está acontecendo. Então, novamente eu volto a repetir, assista por inteiro, tá? Quero mandar um abraço por todos aqueles que estão nos acompanhando. Estou vendo aqui o Roger, o Júnior Cruz, o Marcos, Pastor Marcos, a Benedita, o meu amigo lá de Bauru, Daniel Rufino, ó, o pessoal aí do Instagram, a Valéria, a Adriana, a Lúria, nossa amiga, o Paulo, ô Paulinho, tudo bem com vocês? Compartilhe, tá? Essa mensagem, leva para outras pessoas. E eu vou continuar aqui fazendo um apelo para você ainda que não aceitou Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Talvez você vai estar vendo, assistiu inteiro essa live, e o que vai assistir, se tiver dúvida de alguma coisa, você pode me procurar. Você pode conversar comigo nas redes sociais. Fala, pastor, o Fabrício, eu decidi depois daquele vídeo que eu vi, que você estava falando a respeito dos finais dos tempos e aquilo que não me contaram, né? Eu gostaria de entregar minha vida para Jesus, eu gostaria de ser salvo, eu gostaria que Deus me livrasse de tudo o que vai acontecer nesse mundo. Ou você que se desviou,
e que precisa voltar para a presença do Senhor, pode nos procurar, tá? Se você tem um pastor da qual você era rebanho desse aprisco, você tinha esse pastor e você desviou, procura ele, tá? A igreja da qual você frequentava, vá atrás dele, fala, pastor, eu quero reconciliar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu sei que agora eu estou entendendo tudo o que está acontecendo no mundo, há uma guerra entre o bem e o mal, né? O mal não quer que eu venha conhecer a verdade, o mal não quer que eu tenha conhecimento, e o mal quer que eu fique ouvindo as notícias da mídia, o que a mídia fala, manipulada também pelos seus agentes. A mídia, infelizmente, uma boa parte dela, para não dizer quase toda ela, manipulada por esses agentes do mal aqui neste mundo, porque eles querem implantar o caos, eles querem preparar todas as coisas para o anticristo. Mas a boa notícia é que Jesus vive, Jesus reina, Jesus há de nos sustentar, nos guardar, nos livrar de todo mal. E na hora que o negócio estiver pegando mesmo, que eu e você não podemos mais suportar, aí ele fala, chega, vamos retirar o meu povo da terra, que agora o juízo vai descer sobre a humanidade, tá? Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Ainda ao decorrer dessa semana a gente vai estar aqui falando com vocês. Assista tudo para que você compreenda do começo ao fim a mensagem que precisa ser passado, que você precisa entender, tá? Um abraço, fique com Deus. Tchau!